No coração pulsante de Jerusalém, um jovem chamado Daniel crescia sob a sombra das oliveiras e ao som das melodias das Escrituras. Ele era filho de uma família respeitada, descendente de reis e profetas, e sua infância era preenchida com as histórias de grandes homens e mulheres que haviam sido fiéis a Deus. Daniel aprendeu desde cedo sobre a importância da fé, da justiça e da devoção. Porém, os ventos da história mudaram de direção quando as tropas babilônicas invadiram Jerusalém. A cidade sagrada foi tomada, o templo destruído e muitos foram levados cativos para a distante Babilônia. Entre os cativos estava Daniel, um jovem cheio de sonhos e esperanças, agora enfrentando o desconhecido em terras estrangeiras. A viagem até a Babilônia foi longa e árdua. Daniel viu as paisagens familiares de sua infância desaparecerem no horizonte, dando lugar a terras desconhecidas e cidades estrangeiras. O coração de Daniel estava repleto de perguntas: o que o esperava na Babilônia? Como seria a sua vida longe de sua família, amigos e da terra de Israel? Ao chegar em Babilônia, Daniel ficou impressionado com a grandiosidade da cidade. As muralhas imponentes, os templos majestosos e os jardins suspensos eram testemunhos do poder e da riqueza do grande império babilônico. Mas, apesar de toda a opulência, Daniel sentia um vazio em seu coração. Ele estava longe de casa, longe de sua fé e longe de tudo que era familiar. Mesmo diante das tentações e desafios da vida na corte babilônica, Daniel manteve sua fé e devoção a Deus. Ele recusou-se a ser seduzido pelos luxos e prazeres da corte, mantendo-se fiel aos ensinamentos e mandamentos de sua fé. Daniel tornou-se conhecido por sua integridade, sabedoria e habilidades excepcionais, destacando-se entre os jovens cativos e ganhando o respeito e admiração de muitos, incluindo dos líderes babilônicos. Assim, mesmo em terras estrangeiras, Daniel permaneceu fiel às suas raízes, cultivando sua fé e devoção a Deus. Ele era um símbolo de esperança e inspiração para todos os exilados, mostrando que é possível manter a fé e a integridade mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Daniel destacou-se pela sua inteligência e sabedoria, tornando-se conhecido como um dos jovens mais brilhantes da corte do rei Nabucodonosor. Ele era estudioso, curioso e dedicado, sempre em busca de conhecimento e compreensão. Nabucodonosor, em seu orgulho e arrogância, decidiu construir uma estátua de ouro e exigir que todos se prostrassem diante dela. Daniel, mantendo sua fidelidade a Deus, recusou-se a adorar qualquer outra divindade além do Deus de Israel. A recusa de Daniel enfureceu o rei, que o lançou na cova dos leões como castigo. O ambiente era aterrador, uma cova escura, úmida e repleta de leões famintos. Daniel estava sozinho, cercado pelo perigo iminente de ser devorado, na noite de oração na cova dos leões. Na escuridão profunda da cova dos leões, Daniel encontrava-se em um ambiente que poderia facilmente ser descrito como o epítome do terror. O ar era pesado e úmido, o chão frio e irregular, e o silêncio era quebrado apenas pelos sussurros dos leões famintos. A escuridão era tão densa que mal se podia ver a poucos passos à frente, e o cheiro dos leões era quase palpável. Daniel, vestido com suas vestes simples, sentou-se no chão frio da cova, cercado por rochas ásperas e sombras dançantes. Seu coração batia forte, mas não de medo, e sim de uma fervorosa determinação. Ele sabia que estava em um lugar de perigo extremo, mas também sabia que não estava sozinho. Com os olhos cerrados e as mãos estendidas para o céu, Daniel começou a orar. Suas palavras eram uma mistura de súplicas, louvores e declarações de fé. Ele clamou a Deus por proteção, pedindo que o livrasse das bocas dos leões famintos. Em sua oração, Daniel também expressou sua gratidão a Deus por sua fidelidade e amor inabaláveis. Enquanto orava, Daniel sentia uma presença reconfortante ao seu redor. Ele sentia como se uma mão invisível estivesse segurando a sua, guiando-o e protegendo-o. Apesar do medo e da incerteza que o cercavam, uma paz profunda e inexplicável inundava o coração de Daniel, fortalecendo sua fé e determinação. Horas pareciam minutos enquanto Daniel permanecia em oração. Ele estava completamente imerso em seu diálogo com Deus, esquecendo-se do perigo iminente que o cercava. Sua fé era tão forte e sua conexão com Deus tão profunda que ele sentia como se estivesse em um santuário sagrado, protegido pela presença divina. Ao final de sua oração, Daniel sentiu uma calma ainda maior envolvê-lo.
Ele sabia que Deus havia ouvido suas súplicas e que sua proteção estava com ele. Mesmo sem ver o que estava acontecendo ao seu redor, Daniel confiou plenamente que Deus estava no controle e que tudo aconteceria conforme a vontade divina. A noite na cova dos leões foi uma prova intensa de fé para Daniel. Em meio ao perigo, à escuridão e ao terror, ele encontrou força, paz e esperança em sua conexão com Deus. Essa noite de oração na cova dos leões tornou-se um dos momentos mais significativos da vida de Daniel, testemunhando sua fé inabalável e sua confiança na proteção e fidelidade de Deus. Milagrosamente, os leões, ao invés de atacarem Daniel, deitaram-se pacificamente ao seu redor. Deus havia enviado um anjo para fechar as bocas dos leões, protegendo Daniel de qualquer dano. Com a chegada do amanhecer, a luz penetrou na cova, revelando Daniel são e salvo. Ele sentiu uma profunda gratidão e louvor a Deus. Daniel soube que Deus o havia protegido e libertado da cova dos leões. A notícia da proteção milagrosa de Daniel espalhou-se rapidamente. As pessoas maravilhavam-se com o poder e a fidelidade de Deus. O rei Nabucodonosor, vendo o milagre, reconheceu o Deus de Israel como Deus verdadeiro e soberano. A experiência de Daniel na cova dos leões tornou-se uma das muitas histórias que compõem seu legado de fé, coragem e devoção. Ele continuou a servir fielmente a Deus durante o reinado de vários reis, deixando um exemplo inspirador de integridade e confiança em Deus. A história de Daniel na cova dos leões é um poderoso testemunho da proteção divina, da vitória da fé sobre o medo e da justiça de Deus prevalecendo sobre a injustiça humana. Mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, Daniel encontrou força em sua fé e confiança em Deus, deixando-nos um legado de coragem e devoção que continua inspirando gerações até hoje. Se você gostou deste conteúdo e quer nos ajudar a alcançar mais pessoas com essas histórias transformadoras, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. E não esqueça de nos contar nos comentários o que você achou da história de Daniel e qual outra história bíblica você gostaria de ver aqui no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos e continuar aprendendo e se inspirando com as maravilhosas histórias da Bíblia. Aqui no Mundo Bíblico, nossa missão é trazer luz, inspiração e conhecimento através das histórias mais impactantes da Bíblia. Seja você um fiel devoto, alguém em busca de respostas ou simplesmente alguém curioso sobre as histórias bíblicas, temos certeza de que você encontrará algo aqui que tocará seu coração e enriquecerá sua alma. Obrigado por fazer parte desta comunidade e até o próximo vídeo no canal Mundo Bíblico.